Bom dia a todos. A apresentação é composta por 6. A que apresenta é Eliane, Ernestina, Irvânia, Raimunda, Sabrina e Vitória. Nós ficamos com a obra Iniciação à Filologia e à Linguística Portuguesa, de Gladstone Chaves de Mello. Primeiramente, iremos apresentar a respeito da história da língua portuguesa. E de início, apresento a vocês um trecho de Mello, que ele afirma, entre aspas, cumpre distinguir entre história externa e interna de qualquer língua. O que ele quer dizer com isso é que qualquer estudo a respeito da história de uma língua é necessário ter o conhecimento a respeito da história, seja ela externa ou interna. Essa história externa, ela está relacionada a alguns fatores, como políticos, sociais, culturais e também questões econômicas, que vai acabar afetando e colaborando para o surgimento da nossa língua portuguesa. A história interna, ela está relacionada a questões gramaticais, que vai sendo estudada a questão da evolução e modificações ocorridas no latim. E falando mais sobre os acontecimentos históricos, nós temos a romantização da Península Ibérica, onde os romanos conquistaram novos territórios, os quais eles iriam implementar a sua cultura e possivelmente vai ocorrer um processo chamado de aculturação. E esse processo de aculturação é a transformação cultural que vai ocorrer nesse território conquistado. Isso vai estar relacionado diretamente com fatores externos. Então, esse processo de aculturação, ele vai ser fundamental para a expansão do latim. E como isso vai acontecer? Primeiro, os romanos vão colocar como obrigatório o uso do latim nas transições comerciais e também nos documentos oficiais. É importante lembrar de que os romanos, eles queriam implementar o latim como língua oficial. Eles faziam de tudo para que o latim não sofresse alterações, modificações. Mas aí, com o tempo, veio a queda do Império Romano, o que acabou facilitando o processo de dialetação. E o que é isso? É basicamente assim, o latim vai sofrendo variações regionais com mais intensidade. Por exemplo, na Península Ibérica, é claro que antes da chegada do latim, eles já tinham suas próprias línguas. A língua de antes se mistura com esse latim e acaba aqui surgindo aí outras línguas. Então, vai ser através da dialetação do latim que vai surgir esses novos dialetos. E aí a gente vai falar sobre os suevos, que eles fundaram um reino que pouco tempo depois foi absorvido pelos visigodos, e com isso, nesse mesmo território, eles veio habitar e a constituir o romance galego-português. Quando eles falam do romance galego-português, tem toda uma história por trás disso. Então, de acordo com algumas pesquisas, fala que a queda do Império Romano, com a queda do Império Romano, o latim vulgar foi desaparecendo. E nessa mesma época foi surgindo novas línguas, as quais eram chamadas de romance. Vale lembrar que o romance é uma língua medieval e também fala-se, nessa pesquisa, dessa evolução do latim. Por isso, fala-se de um romance galego-português. Mais à frente, nós temos os arianos, que aceitavam eles de maneira nenhuma vão aceitar essa romantização, mas aí ele acaba se convertendo ao catolicismo e com isso acabaram adquirindo não só a cultura deles, mas também a língua românica. Aí, para resumo, nós temos o latim hispânico, que é aquele
tipo de latim forçado, o que não aceitava nenhuma alteração deles, querendo porque queriam continuar com aqueles antigos hábitos linguísticos, diferentemente do latim dos visigodos e dos suevos, que é aquele latim cheio de alterações. Dando continuidade a esse tópico, passa a fala para a Irivânia. Olá, bom dia. Dando continuidade sobre a história da língua portuguesa, irei falar sobre a dominação árabe na Península Ibérica e de que modo eles influenciaram na formação da língua portuguesa. Então, nos primeiros anos do século VIII, os árabes eles já haviam se estendido sobre o norte da África, eles ultrapassaram os Pilares de Hércules, que fica localizado no Estreito de Gibraltar. Assim, eles se lançaram sobre o Império Visigótico e durante esses 3 anos, os invasores submeteram o solo hispânico e resolveram levar adiante os seus interesses, que eram políticos e religiosos. Então, atravessando a Cordilheira dos Pirineus, que separava a Península Ibérica do restante da Europa e que se estende por mais de 430 quilômetros entre a Espanha e a França. Ali eles ameaçaram a França, mas foram detidos logo na cidade de Poitiers. Então, essa dominação dos árabes na Espanha, ela durou quase 8 séculos e só foi extinguida em 1492, quando Fernando e Isabel eles recuperaram Granada, que era a última base da resistência moura. E também vale destacar que a dominação árabe ela foi de 8 séculos, mas a presença deles ali no território, no entanto, foi mais longa, beirando aí 9 séculos, e se estendeu até 1609. Essa dominação dos árabes, ela não foi retilínea nem tranquila, porque ora a convivência era hostil, ora difícil, tinha hora que era amistosa, mas sempre com guerra. Então, ali parte da população cristã que viveu sob domínio islâmico conservaram de maneira mais ou menos precária as suas linguagens romanas, mas penetradas de arabismos vocabulares que são designados por dialetos moçarábicos, ou seja, a influência da língua árabe sobre as linguagens romanas. E dessa convivência linguística, estou no vocabulário hispânico, assim, um largo contingente de palavras árabes, nomes de plantas, de instrumentos, ofícios, nomes referentes às artes, à ciência, à agricultura, instituições diversas e profissões, onde muitas delas começam por al, que é um artigo árabe junto ao vocábulo importado. Por exemplo, nas palavras alfazema, alface, algarismo, alfaiate, alcântara, entre outros. Aí nós percebemos esse artigo al que vem da língua árabe. No meio dessa história, havia, porém, um grupo de bravos que eles não se renderam e estavam acantonados nas montanhas de Astúrias e ali sob o comando do nobre Pelágio. Eles iniciaram o movimento da Reconquista e assim eles foram recuperando os territórios perdidos. E assim se formaram os primeiros reinos, o reino de Leão, o de Castela e o de Aragão. Em meio às cruzadas contra os mouros se juntaram cavaleiros estrangeiros, um dos quais foi Dom Henrique, um conde de Borgonha,
que é um nome bastante importante na formação de Portugal, porque ele se mostrava tão dedicado que recebeu do rei de Leão e Castela, Dom Afonso VI, a mão de sua filha bastarda, Dom Tareja, e recebeu também um feudo chamado Condado Portucalense. Este condado ele se estendia do Rio Minho ao Tejo, e Dom Henrique só deveria administrá-lo sob a tutela de Dom Raimundo, seu primo, que era o senhor da Galiza e casado com Dom Urraca, que era a filha legítima de Afonso VI. Então, passaram-se 2 anos, Dom Henrique ele se libertou dessa tutela e passou a obedecer diretamente ao rei de Leão. Por morte dele, Tareja ela passou a assumir o governo do condado. Ela conduziu muito bem, ela até conseguiu alargar os domínios, mas ela acabou criando um partido de descontentes por causa dos amores que ela tinha com o conde de Trava, da Galiza. Seu filho, Dom Afonso Henriques, ele ficou do lado dos descontentes e tomou as rédeas do governo, depois que venceu o conde de Trava e Tareja, em 1128. Já em 1139, foi quando ele abateu os infiéis em Ourique e se proclamou rei de Portugal. Em 1143, na Convenção de Zamora, Afonso VII, rei de Leão, ele reconheceu-lhe a realeza, que só foi ratificada de forma solene em 1179 pelo Papa Alexandre III. E aí está Portugal independente. Dom Afonso Henrique e seus sucessores eles prosseguem na luta contra os mouros, até que em 1250 Dom Afonso III ele concluiu a conquista do Algarve, fixando os limites de Portugal que conhecemos hoje. Então, toda essa história ela é necessária ser contada para que venhamos compreender um pouco do surgimento da língua portuguesa, que não foi um processo que aconteceu da noite para o dia, ou que o latim simplesmente virou o português tal qual conhecemos. Não foi assim. Vemos a influência dos vários dialetos falados na península e em outros lugares que foram regionalizando a língua. Também consideramos essa influência árabe, que inseriu muitos termos neste romance. Até a Reconquista desse processo se formaram vários dialetos, denominados genericamente de romanço. O romanço, que era o conjunto das línguas românicas, que correspondia numa fase de transição entre o latim e as línguas vulgares. Então, quando finalmente o Império Romano caiu no século V, o processo foi ficando cada vez mais intenso e vários dialetos foram se formando. No caso específico da Península, foram línguas como o catalão, o castelhano e o galego-português. Mais tarde, sendo falado apenas na região da Galiza, na Espanha. Bom dia. A história externa de uma língua está relacionada à história da cultura em seu reflexo linguístico. Então, a história externa da língua portuguesa é a história da transformação do latim lusitânico em português. Já a história interna descreve a evolução da fonética, da morfologia, sintática e semântica. A história da língua portuguesa
pode ter dividido em 3 períodos. O primeiro, pré-histórico, foi até o século IX. Tem documento. O proto-histórico foi do século IX a XIII, com documentação, indireta, textos latinos bárbaros. E, por último, o histórico, que foi do século XIII até os dias de hoje, que é com documentação já direta, texto inteiramente em português. Eu vou falar um pouco sobre a língua portuguesa no Brasil. Os portugueses, quando eles chegaram ao Brasil, eles trouxeram consigo elementos de sua cultura. Uma delas é a língua românica, que foi formada ainda nas velhas terras do noroeste da península. Segundo as probabilidades, os portugueses eles utilizavam de uma língua arcaica e tardia, semelhante à que nos ficou documentada. A língua deles sofreu um forte impacto devido à concorrência que tinha aqui no Brasil com os nativos, que faziam uso do tupi-guarani. No entanto, o português ele foi visto como uma língua mais culta e foi ganhando força em grandes partes do Brasil. Dentro desse processo histórico, houve um momento em que os índios e tupi-descendentes, as populações rurais e urbanas de pouca cultura, acabaram abandonando o uso do tupi e adotaram como língua a românica, que veio junto com os colonizadores, formando assim um dialeto crioulo de tipo tupi, pois eles tinham muita dificuldade na pronúncia da língua portuguesa. As gerações que foram surgindo após isso foram deixando o uso da sua língua materna, que seria a tupi, para falar o português, no qual eles foram se aperfeiçoando. Bom dia. Dando continuidade à apresentação do trabalho, os bandeirantes e a disseminação de dialetos. Na época das bandeiras, foi formado um dialeto piratinigano, dialeto crioulo ou quase crioulo. Ele tinha como fundo o português arcaico, que os bandeirantes se encarregaram de disseminar pelos sertões de Minas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e através do Rio São Francisco até quase Nordeste. Esse dialeto piratiningano, ele se tornou um elemento comum da linguagem popular interiorana do Brasil. E pela população sertaneja ficar mais isolada e por também receber menor influência dos fatores de unificação, essa população conservou os traços principais daquele dialeto dos bandeirantes. Um estudo objetivo dos aspectos regionais da fala popular brasileira vem nos mostrar uma impressionante coincidência de formas com diversos falares lusitanos, ou seja, na fala do povo, no mesmo lugar, na mesma região do Brasil, encontram-se formas dialetais de várias regiões portuguesas, onde se conclui que, além de ter uma base no português arcaico, a língua popular brasileira representa um sincronismo de dialetos portugueses com franco predomínio do norte. Quando se teve a noção de que a classe média e a classe alta falavam bom e uno português na quarta parte do século passado, e também com a influência da independência política, o povo brasileiro toma consciência da sua existência como um todo nacional e também de sua língua, já que o português era acentualmente diverso. Nasce daí um anseio pela literatura própria, e esse anseio foi realizado integralmente quando surge na língua literária o estilo brasileiro. Esse estilo brasileiro e essa existência é perceptível em autores como Alencar e Afonso Arinos e muito nítido num Graciliano Ramos, no Círio dos Anjos, no Manuel Bandeira ou no Carlos Drummond de Andrade. Contudo, as pessoas começaram a pensar, a sonhar e falar já em ter uma língua brasileira. Mas, por outro lado, era uma coisa desprovida de sentido para o campo linguista e filólogo, já que eles eram responsáveis por analisar os fatos e tirar conclusões serenamente com espírito científico e livre de subjetivismo difamado. Bom, depois da pronúncia, a diferença mais notável que a gente pode observar no português do Brasil em relação ao de Portugal, ela está presente no vocabulário. O nosso idioma, ele se enriqueceu
com muitas vozes novas, já que a gente tem raízes indígenas africanas, além também das nossas variações dentro do nosso país mesmo. Pois a gente sabe, né, que as nossas regiões elas falam de forma diferente, com seus sotaques e os seus falados regionais. Existe um enriquecimento na língua que reflete significativamente o novo meio físico e social. Por isso, sua presença nos escritos de autores nacionais é um dos elementos concretos e palpáveis do estilo brasileiro. A nossa língua do Brasil, ela é substancialmente a mesma de Portugal, só que com elementos novos e ajustados no uso e temperamento brasileiro. Por isso, Portugal hoje tem a sua forma de falar e o Brasil a sua, já que a gente sabe que a linguagem se ajusta à necessidade de cada comunidade. Bom dia a todos. Irei falar um pouco sobre o resumo mnemônico, descoberto no Brasil. Para cá, transplantar os nossos colonizadores sua língua românica, ainda com aspecto arcaico, próxima da que os documentos e os textos no século XV. Aqui entra o português em convivência com o tupi, tornando-se uma língua geral, com os idiomas africanos. Da longa e profunda influência de substratos e superstratos decorreu uma acentuada diferenciação na língua românica, alterada em diversos dialetos crioulos de tipo vário. É importante observarmos que os substratos e superstratos teve uma grande influência. Os substratos, o nome que dá à língua de um povo que é abandonada em proveito de outra, que a se impõe. E superstrato é o nome que se dá à língua de um povo conquistador, que a abandona para adotar outra língua. Também é importante observarmos a língua românica arcaica no encontro do português com o tupi, uma língua que tornou-se uma língua geral, uma miscigenação dos povos, unificação da língua europeia, português arcaico tardio, dialetismo portugueses, influências indígenas e africanas. O fundo da língua popular é o português arcaico tardio, sobre o qual trabalharam dialetismos portugueses e, como eu falei anteriormente, essa grande influência de substratos e substratos e a influência também das línguas indígenas e africanas. Nossa língua portuguesa é um reflexo do espírito, da afetividade e do meio físico e social brasileiro. A redução de flexões nominais e verbais da língua popular, sobretudo, é caipira. Ela representa um desvio e não uma evolução. Então, é isso. Esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham compreendido. O meu bom dia e muito obrigada.